Como convencer o teu cliente da importância de um trabalho de branding? Se você chegou aqui agora, esse é mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar, e a gente continua com uma série com o nosso convidado, Raoni Kuzma, para falar sobre DNA de marca, conceito de marca, e agora sobre como é que a gente lida com clientes. E a pergunta foi mandada pelo Alex Santana, de Ribeirão Preto, São Paulo, que é: como convencer os empreendedores e empresários sobre a importância do branding? Essa é cabeluda, como é que você faz? Olha, depois de muito tempo, eu aprendi uma palavrinha mágica que hoje a gente usa muito quando a gente vai desenvolver uma estratégia e a gente já cria um DNA de marca com esse viés, que é a competitividade. O que obrigou a gente também a entender outras coisas para além da estratégia da marca em si. Então a gente tem que entrar em performance, a gente tem que entrar em outros universos que permitam com que a gente olhe para o cliente e fale: ó, você vai ser mais competitivo se você fazer esse processo. E ir para esse caminho, não só mais engajado com o público-alvo em si. Então essa palavrinha funciona muito bem para a gente poder mostrar o porquê fazer um processo de branding, né? O porquê criar uma estratégia, porquê investir em design adequado, porquê investir numa linguagem que seja compreensível pelo público e não só pelo time de decisão do negócio. Até porque se gasta muito dinheiro com comunicação, mas muito pouco para definir o tom dessa comunicação e até mesmo o que tem que ser comunicado. E aí começa essa onda de reposicionamento que a gente está vivendo, que é uma coisa louca. Eu acho que nos últimos anos o que a gente mais fez foi reposicionamento. Na verdade, muitos nem foram. Se a gente for ver bem, muito era mudança só de identidade visual, mas a demanda de mudança de posicionamento vem justamente disso, da empresa estar perdida na sua comunicação. Então essa palavrinha, ela traz um comprometimento de quem traz a estratégia, mas uma visão, uma percepção de valor de quem contrata a estratégia, que é muito mais aplicável ao dia a dia do negócio. É porque você vai criar uma marca para vender mais. Não é porque a gente vai abraçar você ou porque a gente vai falar declarações de amores por conta do propósito. Exato, que virou uma coisa louca falar de propósito agora, né? Pelo amor de Deus. Mas é de fato para tornar o negócio mais rentável. Eu usava um exemplo de sala de aula, que os alunos perguntavam isso para mim bastante, né? Como é que eu convenço, assim, você está dando aula, você está ensinando branding, metodologia, e vem a pergunta: como é que eu convenço o cliente disso tudo? Uma coisa que eu brincava, eu falava assim: você não convence ninguém de nada, para começar, você não convence teu melhor amigo que confia em você a mudar o corte do cabelo. Era o exemplo que sempre dava em sala de aula, e a pessoa ficava meio assim, né? Eu falava: cara, você tem que entrar na dor do cliente, competitividade é uma dor, diferencial é uma dor, mas você não convence, você provoca o convencimento. Quando você questiona de competitividade, como é que está a competitividade da tua empresa? Como é que estão os teus diferenciais? Ou quais são os diferenciais? Ah, é qualidade. Não, isso não é diferencial, isso é obrigação. O que torna a tua marca única? Como é que você direciona a sua comunicação? Como é que você sabe o que você tem que dizer sobre você na sua comunicação? Embora brand não seja comunicação, quando você define o DNA, a essência de marca, tudo fica mais fácil. Então, o que eu fui aprendendo com o tempo é, primeiro, se um cliente procurou a gente, alguma dor ele tem. Mas se alguém que a gente está abordando, é fazer perguntas sobre essas questões, muito mais do que tentar convencer. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, porque você trouxe um ponto importante que é competitividade. Os clientes, de modo geral, já têm essa dor da competitividade mais aflorada, e isso se dá em todas as regiões do Brasil, na tua experiência de atender clientes de fora de São Paulo, ou ela está mais localizada nos grandes centros, onde a competitividade é de alguma forma maior? Como é que se percebe isso? Acho que dá para ter um indicador que é legal quando a gente fala de grandes cidades e aí a densidade do termo competitividade ganha um outro tom, que é o caos. Hoje você pega o universo sudestino, nasce uma marca a cada segundo. Então, basicamente, você tem um concorrente novo a cada momento, você tem que estar muito atualizado e tem que criar um diferencial absolutamente sólido para que esses novos entrantes se mantenham só como novos entrantes. Em lugares onde a densidade de marcas ela não é tão maluca ou tão caótica, o tom é diferente, mas ainda assim o valor de se enxergar a competitividade é muito grande, porque no final das contas, estou querendo criar uma marca para vender e para viver esse sonho de ter uma marca como essa. E não dá pra gente não colocar essa performance, essa visão mais comercial, essa visão de vendas e deixar toda a coisa ser muito abstrato. Senão você acaba com o sonho da pessoa, a pessoa investiu ali muitas vezes o que teve na vida inteira, simplesmente para ter um logo bonitinho. Então a ideia é de fato que eles já entendam, ou a gente também faz parte dessa lógica de letrá-los,
ir educando, mesmo que não converta no primeiro momento, de forma mercado. Exatamente. Então a gente tem muito nessa relação de letrar eles também sobre o valor de ter uma marca que seja competitiva e um processo, uma estratégia que estimule essa competitividade a acontecer. Então isso é uma coisa que a gente faz muito, e eu faço sempre muito questão, porque eu sou um péssimo vendedor. Eu fico amigo de todo mundo, eu não vendo quase nada. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é no processo que a gente está conversando e a gente enxerga que precisa ser um letramento um pouco mais técnico, a gente sempre fala, independente de ser com a gente ou não, vai para esse caminho. Tenha essas premissas, senão você vai chegar numa agência, ela vai te tratar como qualquer outra marca, vai te vender mídia e é isso. Morreu ali. Então a gente sente muito que esse papel do nosso lado de estimular com que as marcas enxerguem o papel do branding como um vetor de competitividade também é muito importante. De alguma forma a gente foi entrando na pergunta que a gente ia fazer no vídeo seguinte, então a gente já dá continuidade aqui, que é do Paulo Bovo, de Dourado, Minas Gerais. E a pergunta é um pouco antiga, estava na listagem mais antiga nossa, acho que o Paulo talvez nem siga mais a gente, mas era por que em alguns estados do Brasil os empresários têm a dificuldade em saber que branding é a chave da sua marca. Exemplo aqui em Dourados, um mercado complicado para esse ramo. E aí eu só vou começar trazendo uma provocação para a gente poder responder como um todo, porque é uma pergunta de antes da pandemia. E eu acho que a pandemia trouxe 2 pontos. Um que já estava acontecendo, eu provocava os alunos na sala de aula, que é assim, cara, o fato de você estar em Dourados não quer dizer que você tem que atender cliente em Dourados. Né? A gente atende cliente do Brasil inteiro, já atendi, assim como eu conheci escritórios que estão fora desse eixo chato em São Paulo, que já atendiam o Brasil inteiro e o mundo inteiro, isso hoje é cada vez mais comum. Mas o teu cliente agora também está preocupado com isso. Eu entendo que tem o comércio de rua local, é local, mas a maior parte está indo para o e-commerce, está tentando exportar para outros estados, para outras cidades, para outros países. E a gente falou de competitividade, mas essa competitividade é cada vez mais ampliada. Mas aí, isso é uma coisa que a gente já falou e respondeu, mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte: até que ponto não somos nós como profissionais que só estamos subestimando essa demanda, ou até que ponto é apenas uma ilusão, porque aqui a gente tem São Paulo, nem grande São Paulo, 11 milhões de habitantes. Às vezes você vai para um estado que não tem tudo isso em termos de habitação. Então será que é uma questão de número de projetos, visibilidade, escala, ou como a gente falou, é só uma questão de mercados mais competitivos e menos competitivos? A pergunta foi grande. Se quiser foi ótimo. Eu acho que pensando em mercados de menor densidade, vamos falar assim, pegar esse indicador de causa, acho que é interessante. Não necessariamente existe uma falta de demanda, mas eu acho que também uma falta de explicar para essa pessoa o que o branding é. Quando a gente vai, eu acho que eu tenho alguns clientes interior e uma coisa muito legal que era aquela coisa. Onde a gente está disputando, a gente está abrindo uma concorrência aqui, tem você e outras 2 agências. Maravilha, tal. O que essas agências vão fazer, então? Eles são especializados em branding e vão entregar identidade visual. Eu falo, então, meu papel não é esse, meu papel é esse. Então legal, então quer dizer, você não tem concorrência, né? Então vamos só negociar. E faz a identidade visual depois. Então acho que tem muito desse papel também da gente explicar qual que é o nosso papel enquanto profissional e assumir o nosso papel também enquanto agentes de desenvolvimento de um mercado que ainda não é tão maduro, embora muito hype, ainda pouco maduro, para mercados que antes não necessariamente tinham a demanda do branding nesse sentido, porque não entendiam o branding nesse sentido. Então, competitividade todo mundo precisa. Todo mundo precisa ser mais competitivo, todo mundo precisa vender mais, né? A gente não vive de luz ainda, né? E a vida tá cada vez mais cara, e Deus boleto não perdoa, né? Então, eu acho que é muito mais uma relação da gente explicar de uma forma não hype o nosso papel e como a gente vai entregar resultado, do que de fato uma imaturidade regional em relação a esse contexto. E você trouxe uma coisa que eu achei muito legal, porque você começou com competitividade, e competitividade aumenta o grau de maturidade das empresas no sentido de que ela tem que, em várias áreas de atuação, amadurecer no sentido de profissionalizar, seja a área de compras, operação, custo, distribuição. Eu vejo que muitas vezes o nosso trabalho entra em pauta nas empresas quando estes problemas operacionais, que ainda são muito comuns, já foram resolvidos. E aí começa com os problemas de comunicação, de definição de construção de cultura, começam a aparecer para além daquela comunicação tática ou RH tático.
Mas você trouxe um ponto que é bem verdadeiro, e isso não é uma questão de grandes centros ou pequenos centros, que é a imaturidade geral do nosso mercado, que ainda confunde branding com identidade visual, ou que mesmo quando faz as duas coisas, a gente veio da área de design, a gente faz identidade visual e faz branding também. É quando se imagina a obrigatoriedade de um projeto de identidade visual conter também uma mudança de identidade visual. Isso foge completamente da maturidade que a gente tem que começar a ter como atuação se a gente quer cobrar dos clientes uma maturidade em relação à nossa própria profissão. Como a gente pode cobrar isso se a gente não tem essa maturidade? Pegando até um exemplo, né? Eu lembro muito, e isso eu arranjava treta em rede social, né, quando ainda eram aquelas grandes redes de discussão. Facebook tinha esse papel bacana nos grupos, quando o Facebook ainda era bacana. Talvez você não tenha nascido numa época que o Facebook era bacana, mas a gente entrou nas redes sociais quando o Facebook nem existia. E aí as pessoas ficavam assim, não, porque o mercado não valoriza o nosso trabalho, ainda falando de design, né, nem falando de brand, e não valoriza o que a gente faz. É a mesma pessoa na semana seguinte fala, alguém tem um modelo de contrato para me passar? E eu era o chato, falava, então, a gente tem que valorizar o trabalho do advogado. A gente quer ser valorizado. Então a gente não valoriza a nossa profissão, a gente não leva a nossa profissão a sério, a gente não leva outras profissões a sério e talvez esteja cobrando uma maturidade que o mercado como um todo, nas várias áreas, nos vários segmentos, ainda está desenvolvendo. Então, talvez a gente também estejamos no estágio de amadurecimento da nossa própria profissão, tanto quanto a gente está cobrando dos nossos clientes essa maturidade. E fica um ponto muito legal, que de fato é um caminho, uma jornada de aprendizado, né? Porque uma coisa é falar de branding em Europa, uma coisa é falar de branding nos Estados Unidos, outra coisa é falar de branding nos Brasis que tem. E todos são extremamente complexos, complicados e muitas vezes chatos. Então, fazer estratégia de marca no Brasil não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil. E a gente também vai descobrindo ao longo dessa jornada coisas para complementar a estratégia que simplesmente uma plataforma de marca não entrega. Então, como é que eu sustento uma cultura, como você comentou que eu achei muito importante, a partir de um processo de branding, e não simplesmente de uma consultoria orientada para criar fluxos de gestão de pessoas, ou uma consultoria de SG, que é outro tema da moda. Que esse vai ser um pouco polêmico. Mande perguntas sobre SG, porque isso é um tema que a gente já conversou bastante, e ainda não tem nenhuma pergunta sobre relação de branding com SG. Então manda que a gente vai fazer vídeos com treta. Então é muito legal, porque eu sempre falo uma coisa assim, eu nunca gostei de guru, e cada vez eu gosto menos, mas o Kotler fala uma coisa muito legal, é uma frase que a gente gosta, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então você cria uma estrutura incrível, uma estratégia fantástica, sólida, bonita, fantástica, toda performática. Então a cultura não sustenta, acabou a estratégia. Simples assim. Ou um ponto importante, você não viu a cadeia de valor e você descobriu que aquela estratégia ela demanda um sensorial de uma tecnologia que a cadeia de valor não consegue entregar. Ou precisa de uma logística num tempo que a logística não permite. Então a gente começou a enxergar também uma coisa que eu sempre achei que a gente deveria fazer, mas eu acho que a gente começou a ter maturidade muito tarde, que é como o branding afeta o negócio. Então era uma coisa que eu lembro quando eu trabalhava com algumas agências, eu tive o privilégio de sempre ser muito contratado por meus concorrentes para fazer a parte de estratégia de agências de brand design. E o receio que eles tinham de entrar no negócio era um receio muito grande. Medo. Não sei se por uma questão técnica, numa questão de posicionamento, ou de nicho, ou de aquela relação de que é muito comum. Eu trabalho com marca, ponto final. O negócio é de quem é de negócio. E se criavam algumas estratégias de design, principalmente design e comunicação, que não respeitavam a parte do negócio, e o brand book, que estava bastante interessante, estava aplicável, ia para a gaveta, porque não funciona no processo do dia a dia, porque não faz sentido para o negócio em si. Então, como a gente cada vez mais tem que entrar no negócio para tornar a estratégia relevante, operacionalizável, gerível, rentável e tudo mais, também acho que a gente está nessa descoberta de qual que é o nosso papel. Será que é só branders, ou coisa do tipo, ou vamos criar agora uma terminologia fantástica, ou vamos criar um limite excepcional? E quanto mais limite a gente cria, menos relevante a gente vai ser. Porque aí qualquer um entrega o que a gente entrega. Então eu acho que fórmula para isso é o que não falta online. Nossa, nem um pouco. Só esse ChatGPT te entrega método para isso. Isso é uma coisa prática e fácil de fazer. Mas eu acho que é muito dessa relação de como a gente também está aprendendo no processo, mas o como a gente também precisa aprender a ouvir quem veio cortando o mato, né? Quem veio abrindo o campo, sobre essas dores de que não dá para ficar só na plataforma da marca, não dá para criar só brand persona, não dá para criar só persona ideal. Nem só propósito.
Exato, tem que ter todo um contorno ali, um composto de estratégia, de direcionamentos estratégicos que façam sentido, de fato, o negócio. Perfeito. Se você tem algum comentário, uma pergunta, coloca aqui embaixo pra gente, para que esse conteúdo continue chegando até você e outras pessoas como você. Compartilha com aquela pessoa que pode receber uma indireta com tudo aquilo que a gente falou aqui. Teve indireta de que identidade visual não é branding, o nosso próprio mercado está imaduro, os clientes também não estão olhando para a competitividade. Então compartilha, ajuda essa treta a chegar a mais pessoas. E até a próxima. Até já.